E essa é a Semana Mundial da Amamentação, uma data que tem como objetivo lembrar a importância desse ato, tanto para a mãe quanto para o bebê. E para falar um pouco mais a esse respeito, eu estou recebendo aqui a ginecologista e obstetra Naira Scartesini Sena. Agora sim, seja bem-vinda, Naira. Obrigada, Camila. Para a gente introduzir o assunto, eu acho que talvez seja bom a gente falar um pouco sobre a importância nesse ato, né? Conta pra gente quais são os principais benefícios para o bebê dessa ação, dessa atitude. Legal, vamos falar primeiro do bebê então. O leite materno é um leite constituído especificamente para o bebê, é como se fosse um alimento exclusivo para ele. A gente já sabe, por N estudos que evoluíram, que a boquinha do bebê se comunica com o mamilo da mãe. E assim, a mãe consegue preparar um leite com maior componente de gordura, ou maior componente de água, de acordo com a necessidade daquele bebê. Então, o alimento é de fato exclusivo e voltado para ele na quantidade que ele precisa. E personalizado, né? Exato, personalizado. E além disso, toda a imunidade da mãe passa para o bebê pelo leite materno. Então, as vacinas que a mãe tomou, as doenças que a mãe já teve, enfim, o que ela já construiu de imunidade na vida, ela passa para o bebê no leite materno. Esse é o foco para o bebê. Bom, além da gente poder falar a longo prazo, o aleitamento materno previne a obesidade, o desenvolvimento de diabetes desses bebês, falando deles já adultos e crianças. Para a mãe, a gente pode falar sobre a prevenção do câncer de mama, que é um ponto importante. O tempo de amamentação se relaciona a uma queda da incidência do câncer de mama, além da contração do útero. Então, ali nas primeiras horas de vida do bebê, nos primeiros dias de vida do bebê, um dos hormônios que é liberado para jogar o leite para fora para o bebê auxilia a contração do útero. Então, pensando que esse útero cresceu durante 9 meses, ele precisa voltar ao tamanhinho que ele era antes, isso não acontece de uma hora para outra, a liberação desse hormônio auxilia nessa contração e assim previne também os sangramentos ou as hemorragias que podem acontecer nesse período. Então, assim, a gente só vê pontos positivos. Claro que, assim, demanda uma dedicação da mãe, mas a gente só vê pontos positivos para o binômio, para os dois lados. Com certeza, mas de fato, assim, acho que amamentar está entre uma das 3 principais preocupações das grávidas e depois que vão ser mães, né? Mas isso porque para as mães de primeira viagem é um ato completamente desconhecido, né? Porque não é que você tenha tido a experiência, por exemplo, quando você não tem filho, você pega o bebê do outro, você segura, você faz arrotar, você dá banho, mas amamentar você nunca fez. Então acho que deve dar não, eu sei que dá porque eu tenho filho. Dá uma apreensão assim muito grande de como vai ser isso, né? Olha aqui, eu tenho um bebê de 1 ano e 2 meses. E tecnicamente, assim, cientificamente, eu já tinha estudado muito a temática. Mas quando eu me vi naquela posição, eu vi como é a fragilidade da mulher naquele momento de turbilhão hormonal, logo depois que o neném nasceu, você está se adequando a uma rotina nova, você precisar aprender o básico, que parece muito simples, né? Quando você vê uma foto de uma mãe amamentando, você vê aquela posição, você fala, isso é fácil de fazer. Mas a hora que você vai colocar o bebê nessa posição e direcionar a cabecinha dele, enfim, todos os pequenos detalhes são difíceis nesse começo. Então, o essencial para toda mãe iniciando a amamentação é rede de apoio. Ela precisa que as pessoas ao redor dela entendam a importância da amamentação. Por isso a Semana da Amamentação é tão essencial para divulgar essa importância. O marido, o companheiro, a mãe, a sogra, a cuidadora, a babá, quem estiver ali junto no dia a dia, poder entender a importância e auxiliá-la, enfim, incentivá-la num ato que é de fato difícil. Eu ia te perguntar isso, da rede de apoio, da importância disso, porque nem sempre é aquele momento gostoso. Acho que a gente vê nas propagandas, né, aquelas fotos lindas, o bebê mamando, a mãe sorrindo, criando uma intimidade com o bebê, mas machuca, mas traz vários outros pontos que ninguém fala a respeito. Então, antes da gente falar de quais são esses pontos, eu queria que você falasse da importância de ter pessoas por perto que não deixem a mãe desistir, por exemplo, porque às vezes dá aquela vontade de, chega, deu pra mim e acabou. É engraçado que hoje em dia a mãe tem, às vezes, essa vontade de deu pra mim, mas ela também tem um peso social, assim, Sim. Uma obrigação que justamente essas fotos, enfim, as informações que a gente vê nas redes sociais falam que é um momento tão bom, e daí ela fala, mas eu não tô achando bom nesse começo. A rede de apoio é essencial para a maternidade como um todo. O parceiro, a parceira, a cuidadora, a mãe tem que entender que assim que o bebê nasce, eu costumo dizer que não nasce uma mãe de imediato. Ela vai aprender a criar o relacionamento com aquele bebê. E a princípio é um bebê que priva o sono dela,
que demanda uma porção de questões ali físicas que ela não está acostumada. Então, saber que ela é acolhida, que ela está no caminho certo, que ela está sendo admirada e incentivada por pessoas que ela quer bem, é muito importante. E a gente tem um fato que faz bastante diferença na maternidade, que é o blues puerperal. O blues puerperal é aquela melancolia, aquele choro fácil que a mãe costuma ter nos primeiros dias que o bebê vai para casa. É aquela inadequação. Você olha e fala, quem teve essa ideia? Quem falou que isso era legal? Quem trouxe isso para mim? Faz o quê agora? Isso é super comum, isso não é depressão pós-parto, mas é o que dificulta muito a engrenagem da amamentação, porque essa mãe chora, daí sente dor amamentando e acaba se desestimulando a amamentar. Olha, tem uma pergunta aqui do Gustavo Elias, na verdade acho que é um comentário, que ele fala que é fundamental o leite materno quando a mãe não produz leite. Tem bancos de leite materno para suprir essa necessidade e as mães que têm muito leite é fundamental doar o excedente em potes de vidros com tampas de plástico e ligar para os bombeiros que vão buscar. Olha que legal, baita serviço o seu, hein, Gustavo? Agora me explica, eu estava lendo esses dias o post de uma amiga que ela fala que o leite dela secou porque ela passou muito estresse com o filho, que teve uma série de doenças e que aí, toda vez que ela via a seringa vindo com leite para amamentar o filho dela, ela ficava emocionada por esse ato de doação de alguma outra mãe. É de fato muito importante, né, que as pessoas doem o leite para outras pensando principalmente, porque daí quando a gente fala sobre doação de leite materno, o acesso a esse leite materno acaba ficando muito centrado nas UTIs neonatais. E como a gente falou que o leite é importante, o leite materno é importante para a imunidade do bebê, os bebês prematuros têm, enfim, para eles o leite materno tem um valor ainda maior. Então, para quem pode doar, de fato, você pode procurar os bancos de leite, os grandes hospitais e maternidades, em geral, têm esse direcionamento ou os próprios coletam e entender quais são, enfim, tem uma porção de detalhes para você coletar e doar o leite materno e armazenar e tudo mais. Mas é super importante, principalmente para os prematuros que consomem um tiquinho de leite, é bem pouquinho. Então, com uma doação, você consegue alimentar uma porção de prematuros. Agora, Naira, você estava falando que, por exemplo, passa os anticorpos da mãe, as vacinas, as doenças. E quando é um leite que vem de fato de outra mãe? Por exemplo, a criança pega o leite de várias outras mães. O leite tem esse mesmo efeito ou não? Ele tem esse efeito e ele passa por como um processo de pasteurização, para que qualquer risco de contaminação que venha no leite, assim como quando a gente doa sangue, esse sangue é triado e, enfim, hoje em dia já muito bem triado e preparado para passar para outro paciente. Quando a gente fala de leite materno, esse leite também é triado, então essa mãe, para fazer a doação, ela tem que ter algumas sorologias em dia, ela passa por uma avaliação e esse leite passa por um preparo para poder ser ofertado para o bebê. Então eu acho que, independente de ter ou não vindo da própria mãe biológica daquele bebê, ele certamente vai ter uma função positiva na questão imunológica. Agora, por exemplo, pensando num bebê em que a mãe não teve leite, que ele foi amamentado por várias outras mães, né, com leite de várias outras mães, ele consegue pegar o anticorpo de várias outras mães e, por exemplo, às vezes ficar até mais protegido do que se fosse só o leite da mãe, ou é uma loucura assim? Ele consegue, não é uma vantagem, porque quando a gente fala sobre o aleitamento, a doação de leite materno, isso acaba entrando para o bebê via mamadeira, ou via copinho, colherzinha. Então ele não tem o estímulo da sucção, não é um aleitamento que você consegue manter a tão longo prazo. Por isso o foco é sempre incentivar, mesmo que esse bebê precise de um leite doado no início da vida, estimular, porque que aquela mãe amamente, porque afinal de contas a sucção do bebê é o que faz o hormônio que produz o leite ser secretado. Então, o bebê sugar é o que estimula a produção de um novo leite. Por isso, quando a gente fala, aquela mãe que não tem leite, geralmente, eu brinco que a amamentação é uma engrenagem muito complexa no princípio. Mas se ela engrena do princípio, ela vai fácil, entre aspas, fácil. Então, colocar esse bebê para mamar na primeira hora de vida, que é o que a gente chama de golden hour, que é uma construção de vínculo excepcional para o bebê e para a mãe e um estímulo para a produção de leite ótimo. E além disso, não ofertar chupetas, mamadeiras, bicos artificiais para esse bebê, a menos que seja indicado de fato pelo pediatra, para que ele tenha o estímulo do esforço de sugar a mama. Ofertar a mama em livre demanda, né, que hoje em dia a gente preconiza, que é o bebê mamar a hora que ele puder e quiser,
também é uma forma de fazer a produção de leite. Essa comunicação do bebê e da mãe é o que vão construir a informação permanente de quanto leite aquela mãe precisa produzir e qual que é a necessidade daquele bebê. Claro que a gente está falando em regras gerais e podem ter indicações específicas de bicos artificiais ou, enfim, de complementos para bebês específicos, mas daí seguindo a orientação do pediatra sempre. Agora, Naira, vamos falar um pouquinho sobre o que não é tão gostoso assim na amamentação, porque machuca, porque dói, porque às vezes é um saco acordar no meio da madrugada, quando finalmente você consegue descansar. Quais são os principais pontos que de fato ninguém fala a respeito? Eu acho que o principal ponto, e isso foi uma surpresa para mim como mãe também, foi a dor. Porque o que eu aprendi tecnicamente no livro, nas aulas, que doía se tinha uma pega errada. Quando a gente fala pega, é o bebê abocanhar ali o mamilo. Então, claro, se o bebê abocanha de forma errada o mamilo, ele cria uma pressão de sucção que pode criar uma fissura, um machucado na pele do mamilo. Obviamente que isso vai doer. Mas o que me surpreendeu inicialmente, e o que eu converso com 100% das minhas pacientes e todas relatam, é que amamentar dói no começo. Porque se você for pensar que o bebê tem um estômago do tamanho de uma cerejinha, quer dizer, ele vai precisar mamar com uma frequência maior do que a gente come, e ele vai mamar aí de 8 a 10 vezes por dia, que isso é o usual, e cada mamada pode durar de 30 minutos até 1 hora, é um tempo de atrito que mesmo com uma pele delicada da boquinha do bebê e do mamilo, desgasta a pele do mamilo. E daí você começa a ter uma sensibilidade maior, uma dor maior no mamilo por causa desse desgaste. Daí você vai tomar banho, cai a água no mamilo, você não quer nem... Você vai enxugar com a toalha assim, ó. Você não quer nem toma se banho mexer. assim, né? Você vai pôr a roupa, dói. E essa dor é muito variável, não tem como a gente prever. Quanto tempo vai doer? Eu tenho centenas de pacientes e daí algumas falam assim, para mim doeu por algumas semanas, outras falam, para mim doeu por meses, eu posso dividir minha experiência, para mim doeu por 2 meses e meio. Sei bem. Calculado. Claro que essa sensibilidade, essa dor vai reduzindo, porque é como se a gente fosse calejando essa pele vai se preparando para tolerar a amamentação. E daí as pacientes sempre perguntam, essa dor passa? Essa dor sempre passa. Cada um tem um limiar de dor diferente, uma experiência emocional diferente, e isso influencia bastante, mas essa dor sempre passa. Meu filho mama ainda e tá tudo tranquilo, não tenho mais sensibilidade. Mas eu acho que a dor é o ponto de maior dificuldade, porque a hora que ela sente essa dor e ninguém fala sobre isso, ela fala, isso não é normal. Tá errado, isso né? Alguma coisa tá errada. Agora, olha, a Noêmia mandou mensagem aqui falando que ela amamentou por 1 ano. Você amamentou por 1 ano e 2 meses. Eu amamentei por 3 meses e meio porque eu tive que voltar a trabalhar e foi uma loucura. Muito se fala desse prazo, né? Que o bebê tem que mamar até quando ele quiser. Como que as pessoas de fato podem determinar qual que é o prazo ideal para um bebê mamar? Na verdade, a gente pode falar sobre os critérios da OMS e todo o incentivo mundial da amamentação se volta para um aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida. Lembrando que a gente está falando em regras gerais. Sim. Existem bebês prematuros, bebês que não têm um ganho de peso adequado, enfim, que daí vão precisar de inserções específicas para eles. Mas em regras gerais, aleitamento materno exclusivo até 6 meses de vida. E a partir daí a gente introduz a alimentação. E daí a gente pode seguir com o aleitamento materno até os 2 anos de idade. Essa é a recomendação geral. Mas é importante a gente respeitar as necessidades de cada binômio. Quando eu falo binômio, é mãe e bebê. Enfim, tem mães que precisam voltar a trabalhar e não conseguem tirar o leite na bombinha de acordo com a sua jornada. Tem bebês que perdem o interesse na amamentação, e, enfim, a gente precisa respeitar. Então, a gente precisa respeitar as opções da mãe e a aceitabilidade do bebê, incentivando e explicando a importância do aleitamento sempre, mas respeitar o que cada mãe, junto com o seu bebê, decidiram. Porque isso se cria uma competição, né? Se você não amamentou até os 6 meses, ou se você não seguiu até os 2 anos, você tá errada. Você tá errada, você não é tão boa assim. E acho que essa cobrança é deletéria. Eu sempre falo que o bebê e o filho quer uma mãe feliz. Então, dentro das suas escolhas, você tem que estar feliz e bem resolvida e esclarecer as dúvidas com a obstetra, com o pediatra, de se aquilo é o melhor caminho. Agora, doutora Naira, muitas vezes a gente vê que algumas mães não têm leite, elas não produzem leite, ou por algum motivo de força maior, elas não conseguem amamentar. Como é que se faz para criar aquele vínculo mãe-bebê, sabe, do momento da amamentação, quando você não tem leite? Então, a gente pode falar aí, quais são as mães que não têm leite sabidamente, né? Mães de bebês prematuros, são bebês que nasceram sem o reflexo de sucção, então eles vão ter dificuldade de alimentação no começo,
e daí eles não têm aquela comunicação mamilo-boquinha, e por isso ela acaba não tendo a engrenagem complexa da produção de leite no começo. Bebês que têm qualquer tipo de restrição de sucção também, lábio leporino, enfim. Enfim, mães que tiveram cirurgias nas mamas, manipulação cirúrgica, plásticas, né, para levantar a mama, para colocar prótese, nem todas elas prejudicam o aleitamento, mas algumas prejudicam, sim. E daí a gente tem que entender que o vínculo mãe-bebê vai muito além da amamentação. Então, claro que na amamentação você está num momento único com o seu bebê, aquela conexão visual é importante, o contato pele a pele é importante, mas ela também vai ficar com o bebê o tempo todo, se ela precisar aleitá-lo via complemento, quer dizer, com uma mamadeira, é ela que vai estar com ele ali no colo, ela também pode ter o contato visual, também pode conversar com o bebê nesse momento. A hora do banho também é uma hora de construção de vínculo muito legal, tanto que a gente estimula até que os pais deem o banho no começo, para que eles construam esse vínculo com o bebê, porque é um momento de contato pele a pele também. Então eu acho que é você entender qual é a dinâmica, a hora que você coloca o seu bebê para dormir também, é um contato pele a pele que pode não estar vinculado à amamentação. Então, se a mãe não conseguir amamentar, ela vai ter vínculo com o bebê da mesma forma. É que eu acho que hoje em dia as pessoas são muito julgadas na internet. Muito. Então, é justamente isso. Se você amamentou até 3 meses, no meu caso, porque tinha que voltar a trabalhar, meu filho está com 10 anos, mas se fosse agora, eu sei que ia chover crítica falando, não, mas como só 3 meses? Se vira, faz alguma coisa. Mas essa crítica também acontece para quem amamenta mais tempo. Mesmo as pessoas falam, mas ele ainda mama? Mas você ainda tem leite? Cara, cada um faz a sua escolha, né? A informação está aí para todo mundo e cada um faz a sua escolha e sem fazer comparações. Eu acho que na maternidade fazer comparações é um erro. Você pode ter exemplos que você gostaria de seguir ou que você acha legal, mas não se compare, não tente buscar ser igual ao outro, porque ninguém tem RG igual. Seu bebê não vai ser igual ao outro bebê, então não dá para querer ser igual ao outro. Olha, quem foi aqui que tinha feito a pergunta? O Gustavo perguntou se aleitamento evita câncer de mama. A gente já falou sobre isso, Gustavo, mas eu vou pedir para você falar de novo para ele pegar aqui. O aleitamento previne sim o câncer de mama, isso é cientificamente comprovado, então a gente estimula o aleitamento, porque quanto maior o tempo de aleitamento, mais os riscos de câncer de mama vão caindo. Maravilha, olha, tem aqui mais gente. A Noêmia perguntou se, ela falou que ela conheceu o Dr. Paulo Scartesini, se ele era seu familiar. Não é. Nada a ver, então. Tem alguns Scartesines, mas eu também tenho Senna no sobrenome. Ayrton não era meu parente, infelizmente. Também não. Além do Paulo, o Senna também não, puxa. Agora, Naira, que dicas que você poderia dar para as pessoas que estão desmotivadas com a amamentação? Bom, as mães hoje em dia, as gestantes hoje em dia estudam muito a amamentação. E eu acho que isso é um ponto positivo e negativo também, porque quanto mais você estuda, mais você acha que você está dominando aquele assunto. E quando você é posta em loco, na prática, você vê que a teoria é muito importante, mas ela não vai guiar a sua prática. Então, estudar é bom, conversar com a sua obstetra é bom, mas é bom também limitar as suas expectativas. Eu acho que quando a gente cria muitas expectativas baseadas nas experiências dos outros, a hora que a gente se encontra naquele momento e tem uma dificuldade de posicionamento ou de dor, a gente se frustra e a frustração nos desestimula. Então, eu acho que viver um dia de cada vez na maternidade é importante. Uma outra dificuldade que eu tive muito, e eu achava que isso era uma coisa elementar, porque eu seguro o bebê todo dia, né? Pequenininho, do parto das outras pessoas. E a hora que você tem que segurar o seu bebê para colocar ele para mamar, é importante a gente falar sobre isso. O bebê não nasce sabendo mamar, ele tem o reflexo da sucção, mas nos primeiros dias, nas primeiras semanas, até nos primeiros meses, quem tem que posicionar a cabecinha dele, a boquinha dele, ofertar o mamilo é a mãe. E ela precisa ter esse domínio de posição. Então é legal saber que não existe só aquela posição clássica de aleitamento, que é aquela mãe segurando o bebê igual a da foto que a gente está vendo aqui do desenho. Existem outras posições para facilitar a adequação, principalmente daquele bebê que as pessoas falam, ai, meu bebê dorme muito, ele não acorda para mamar. Porque mamar não é só alimento, mamar é acolhimento. O bebê passou 9 meses dentro da gente. Então ele estava acostumado com a nossa voz, o nosso cheiro, o nosso calor. Quando o bebê sai, a hora de mamar é a hora que ele fica no colo de novo. Então ele encontra esse acolhimento. Por isso, se a minha mamada demora 40 minutos, 1 hora,
não quer dizer que eu tenho pouco leite, ele está demorando mais tempo para comer. Não, quer dizer que aquele cenário é gostoso para ele. Então, ele fica ali por acolhimento. Então, por exemplo, o meu bebê dormia muito. Que bom! E daí, mas daí ele não mamava. E daí eu tinha que colocar ele numa posição invertida, que também é uma posição possível. Numa poltrona assim, você usa esse apoio, que também tem a almofada de amamentação que serve para isso, para colocar o corpinho do bebê aqui, não em contato com você, e direcionar a cabecinha dele para a mama. E assim você fica com uma mão livre para ofertar o mamilo na boca dele. Então, enfim, essa foi só a minha experiência. Existem outras posições de aleitamento. Quando você está no hospital e as enfermeiras vão ver a amamentação a todo momento para ver como que está sendo a PEG, etc., você pode consultá-las, você pode consultar seu obstetra, pesquisar no Google outras posições de amamentação, porque depois que a coisa engrena, o domínio já chega e daí você faz mais fácil, mas nessas primeiras semanas, nesses primeiros meses, você pode precisar usar essas posições que não são tão usuais e tão, enfim, vistas. Divulgadas, né? Exato. Então, eu, por exemplo, não fazia ideia dessa posição oposta. No meu caso, foi sempre a posição normal, acho que por falta de conhecimento mesmo. Acho que mas com o passar maravilhoso, dos anos... você dominou a posição normal. Eu não, eu ficava aqui, ó, com a cabeça do neném que eu não conseguia encaixar, entendeu? E daí o corpinho... Então, pra mim, nesse começo, eu me adaptei melhor. Tem N outras posições, tem o cavalinho também, que é você sentar o bebê de frente para você e colocar a cabecinha dele de frente para a mama. Isso não é tão usual com bebês recém-nascidos, porque eles são muito molenguinhas, mas pode ser útil para algumas mães. Enfim, tem N posições. Exato. Agora, por exemplo, você estava falando do tamanho do estômago de um bebê. Uhum. O aleitamento materno, quando você de fato coloca o bebê para mamar, você não tem noção de quanto está saindo e quanto leite ele está ingerindo. Diferente da mamadeira ou da seringa, que você tem um volume controlado. Como você faz, por exemplo, quando o bebê começa a usar o seio como chupeta, sabe? Para dormir, para tudo, e às vezes não está nem mamando, aí você tira, ele volta a chorar, você põe de novo. Bom, primeiro que pra mãe ter segurança se esse bebê tá mamando, que daí vão vir todas as tias opinar. Ai, ó, tá aí há 40 minutos, não tá saindo nada. Você der a mamadeira, vai mamar em 5 minutos. Sim, a sucção é mais fácil na mamadeira e a gente tem que sempre lembrar daquela questão do acolhimento. Ele fica ali porque ali é gostosinho de ficar. Segurar a mamadeira não é tão gostoso. Mas então, a segurança que a gente tem de que esse bebê tá mamando bem é se esse bebê tem lágrima quando ele chora, se ele faz xixi e se ele tá ganhando peso. Por isso, acompanhamento com a pediatra para ver sobre o ganho de peso. Se a fraldinha sair cheia, se quando ele chorar de verdade sair lágrima, esse bebê tá bem nutrido e tá bem hidratado. A gente nunca vai saber qual que é a quantidade que ele tá mamando, você só sabe de fato na mamadeira. Mas você pode ter uma segurança, tanto que na maternidade eles pesam o bebê todos os dias para saber que esse bebê não perdeu mais do que os 10% permitido de peso, então a amamentação engrenou, ele pode ir para casa. Então, ter a segurança de ver o seu bebê bem nutrido, entender que ele está bem nutrido é importante até para você dividir com a rede de apoio, porque se a mãe fica insegura, as pessoas ao redor ficam mais inseguras ainda, né? Porque elas não dominam ali aquela situação. E o fato de fazer o peito de chupeta é confortável para o bebê. Então isso não é um problema, isso inclusive é um estímulo para a construção do leite. A sucção dele faz com que produza prolactina, que produz leite, que é o hormônio que faz a produção do leite. Isso só é ruim quando esse relacionamento se torna deletério para a mãe. Então, daí para bebês maiores, quando eles associam o mamar no peito a dormir e eles só dormem se eles estiverem mamando no peito, daí são bebês que picam o sono, enfim, são adequações necessárias. Mas nesse primeiro momento, dos primeiros dias, semanas do bebê, isso não tem que ser uma preocupação. Ele está se encontrando nesse mundão, ele precisa de acolhimento mesmo, e as coisas vão engrenando, ele vai sempre tendo uma rotina, ele vai construindo uma rotina. Por mais que a gente defenda a livre demanda, que é amamentar o bebê quando ele quiser, eu era louca, assim, eu precisava ter uma rotina, eu precisava entender o que estava acontecendo. E daí eu comecei a anotar que horas ele começa a mamar, que horas ele termina, e para eu ter uma média de quantas vezes ele mama por dia, qual que é o intervalo. E daí eu comecei a perceber que meu bebê tinha uma rotina, eu é que não tinha percebido. Então a cada 2 horas, a 3 horas e meia, ele mamava. E assim a mãe às vezes internaliza aquela informação, ela entende como que vai ser a rotina dela, porque a privação do sono também é horrorosa, né? Você não saber quanto tempo você vai poder dormir, ele dormiu agora, e aí, toma o banho, como? Durmo?
Tem quanto tempo? Exatamente, valendo, foi o cronômetro. Começou a maratona. Então, quando você começa a entender melhor da rotina, isso vai muito do perfil de cada pessoa, fica mais fácil para você enfrentar. E a privação do sono vai acontecer de qualquer jeito, ela vai acontecer. Então, é enfrentar mesmo. E é dividir com o parceiro, com a parceira, com o cuidador que estiver com você, as responsabilidades. Então, se você dá de mamar e é só você, porque você ouve de muito homem assim, não, mas acordou, mas eu não dou de mamar. Ela vai lá. Se o parceiro levantar, se ele ajudar a trocar a fralda do bebê, que é uma necessidade toda vez que ele acorda para mamar e tal, você acaba conseguindo amenizar o peso que fica sobre os ombros da mãe nessas primeiras semanas e meses. Agora, ainda falando sobre essa questão da amamentação e da rotina da criança, muitas vezes quando o bebê dorme a noite inteira desde o começo, tem gente que fala, não, vai lá, acorda porque ele precisa mamar, acorda. De fato, precisa tirar o bebê do sono se ele estiver dormindo? Não faça isso. Não faça. Vamos aproveitar. Seu bebê veio assim de fábrica, olha que maravilhoso. Não, brincadeira. Quando a pediatra fala, olha, esse bebê tem baixo peso, esse bebê tem uma necessidade nutricional específica, ela vai te avisar. Precisa acordar ele a X tempo. Se a pediatra não falar nada, o usual é a gente não acordar mais o bebê para mamar. Isso é aquele raciocínio antigo que a gente tinha de o bebê precisa mamar de 3 em 3 horas. Hoje em dia, como a gente preconiza a livre demanda, se ele está dormindo é porque ele está nutrido, ele não passa fome e segue dormindo. Ninguém passa fome e segue dormindo. Então, se ele tiver uma necessidade de água que tem o leite ou nutricional, ele vai acordar, ele vai chorar e a mãe vai ofertar a mama. A menos que a pediatra fale, esse bebê precisa acordar. Se não, aproveita que seu bebê veio assim de fábrica, ótimo. Sorte de quem tem um bebê desse jeito. Agora, muitas mães, né, acabam passando pela depressão pós-parto. Isso deve alterar a questão do leite da mãe, né? Que outras situações que podem prejudicar o leite da mãe? Bom, as cirurgias mamárias são uma situação que prejudica bastante. Muitas vezes, quando a mulher opta por fazer aquela cirurgia, ela não tem esse conhecimento. Ou até ela é informada, mas ela está com outro foco e não tem problema nenhum, ela só precisa saber que pode ser que ela tenha essa dificuldade. Mas os sintomas emocionais influenciam bastante. E a depressão pós-parto é um diagnóstico raro, mas o blues puerperal, que é essa melancolia, esse choro fácil, que muita gente chama, sem conhecimento, de depressão, é muito frequente. E quando ela não encontra acolhimento, porque o blues vem com todas as dificuldades do dia a dia, a insegurança, a privação do sono. Quando ela não encontra acolhimento, ela pode prejudicar a produção de leite sabidamente. Além disso, ela pode prejudicar a nutrição dela e a hidratação. Essa mãe precisa tomar muita água e ela precisa comer muito. Comer muito não é comer, assim, sanduíche, frituras, bolos, é ter uma alimentação balanceada e hoje em dia a gente sabe a importância do acompanhamento nutricional, tanto durante a gestação quanto no período do aleitamento, para você de fato ter nutrientes e construir um leite rico. Olha, o Gustavo mandou, olha, esse negócio de ser mãe é coisa de doido, falou depois que tá brincando, de fato Gustavo. Quais são as coisas mais loucas que você já viu assim nesse mundo de coisas que as pessoas não imaginam e acontecem com frequência? Tem alguma coisa? De dificuldades da mãe? De coisas diferentes, sabe? Que acontecem. Eu vejo um monte de coisa diferente. Sendo ginecologista, eu vejo um monte de coisa diferente. Nem todas a gente divide. Por favor. É melhor não. Mas eu acho que o ponto que a gente pode usar de forma construtiva para as outras mães é que a insegurança é normal. Tanto a insegurança pós-parto, porque isso também é uma cobrança atual, né? A via de parto é uma cobrança e isso não tem que ser uma cobrança, tem que ser decidido de acordo com os seus desejos, as suas vontades e o bom senso das possibilidades que aquela gestação impõe, claro. E a insegurança pós-parto, poxa, será que eu estou preparada para cuidar desse bebê? Como que eu vou manusear esse bebê? É um serzinho tão pequeno, quando que troca a fralda? Então, eu acho que a insegurança impõe muitas dificuldades para a mãe nessas primeiras semanas e meses. E daí, para o Gustavo e para os outros homens, que eu vi que tem vários participando, maravilhoso, é assim, vocês nunca vão entender de fato o que é a nossa cabeça nesse momento. Não dá para explicar, é meio doido. E a gente até tem uma memória seletiva, depois passa um tempo, você esquece a parte ruim, que é para ter outros, né? Senão você não tem. Você nunca mais tem filho. É um e acabou. Mas eu acho que também a mensagem para os homens e parceiros aqui
é ser parceiro, na definição da palavra mesmo, é estar ali para o que der e vier, entender e respeitar as opções da parceira, da esposa, sem julgá-la. É um momento difícil mesmo, mas é um momento delicioso, né? É um momento importante para o bebê e para a mãe, como a gente já falou. Só para a gente finalizar aqui, doutora Naira, eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual a importância da Semana Mundial de Amamentação, porque eu acho que é bom trazer à tona sempre esses temas que eles acabam ficando esquecidos, né? A Semana Mundial da Amamentação foi feita e criada para mostrar a importância do aleitamento materno no mundo, para todas as famílias, nas mais diferentes classes sociais e nos mais diferentes lugares, porque o leite materno está sempre lá, ele está sempre quentinho e é fácil de ofertar ele em qualquer lugar. Aliás, isso é um outro tabu, né, sobre aleitamento em público, que a gente já tem conseguido romper muitas barreiras e hoje em dia tem muitos artifícios para facilitar isso. Mas a Semana Mundial da Amamentação está aí para reforçar a importância desse tema. Eu acho que quando o tema é importante, ele tem que ser lembrado todo ano mesmo, porque quando você não está vivendo o processo da maternidade ou pensando em viver, você não se atenta, você vê a coisa, mas não presta atenção. Então, por isso, todo ano a gente vem em agosto falando sobre a amamentação, porque você vai pegar pessoas em momentos diferentes que vão ter um olhar mais terno, mais carinhoso para aquele tema, que é super importante. Agora, rapidinho, você falou da amamentação em público e, de fato, a amamentação ela voltou à tona com essa história, com essa discussão toda. Qual que você acha que deve ser a recomendação oficial para que todo mundo, entre aspas, saia satisfeito dessa situação? Porque a gente vê opiniões... O Brasil está muito polarizado, politicamente, de todas as formas. Isso também é um assunto que cria uma polêmica muito grande. Tem gente que é muito a favor, tem gente que é muito contra. A gente tem que ver que aleitamento materno não tem viés sexual. Aleitamento materno é nutricional e acolhimento do bebê. Então é um relacionamento mãe-bebê. Se a mãe precisa amamentar em público, ninguém tem nem que olhar a mama daquela mãe, porque ela tá ali, é como se ela estivesse tirando uma mamadeira da bolsa. Ela tá descobrindo a mama para dar de mamar. A maldade está no olhar de quem vê o viés errado da coisa. E isso é uma construção, são décadas de conversa para que as pessoas entendam. É uma desconstrução machista, né, que a gente tem feito, mas que a gente ainda tem, enfim, décadas à frente para conseguir crescer. Hoje em dia a gente tem um negócio muito legal que são roupas para amamentação, que permitem que você tenha uma pequena abertura na região da mama, então dessa forma ela fica bem pouco ou nada exposta. Tem alguns panos, alguns lenços também que a mãe pode usar para isso. E daí, eu acho que o incômodo tem que ser mais da mãe em se expor no momento de amamentar do que propriamente das pessoas que circulam ao redor dela. Porque não tem como essa mãe pensar que ela vai pegar o transporte público, enfim, vai ter a trajetória ali do médico para casa dela e vai ter um lugar privado para ela amamentar. Esse bebê vai precisar mamar no meio do caminho. E as pessoas tinham mais aqui ceder o lugar para sentar, acolher essa mãe e auxiliá-la no que ela precisar, do que ver isso com um viés errado.